Olá, vamos começar mais um estudo bíblico Matetés e nesse estudo nós estamos trabalhando 3 temas que são importantíssimos na vida do cristão. É o caminho, a porta e o alvo. Nesse primeiro momento estamos trabalhando com a porta e o termo a porta refere-se a tudo que se relaciona com a entrada no reino de Deus. Então, estamos lidando com isso e vamos fazer uma oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor e te agradecemos, Senhor, por esse tempo que o Senhor permite que estejamos estudando a tua palavra. Abençoa cada um que vai ouvir e ver esse vídeo, Senhor, e ensina cada um segundo aquilo que precisa aprender e conhecer melhor do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. O batismo em água é um tema muito interessante que tem provocado muitas dúvidas, muito conflito, muito problema com o entendimento sobre o significado do batismo, e nós queremos juntos aqui estudar um pouquinho sobre esse tema, que também faz parte da porta, e é o próximo passo que vamos olhar agora. O que significa esse batismo? Batismo em água, o que significa isso? Precisamos entender. Jesus Cristo, depois de a sua morte e a ressurreição, antes de sua ascensão, deu uma ordem universal aos seus discípulos. Isso aqui é importantíssimo a gente observar. Ele deu uma ordem universal. E essa ordem, ela tem que ser obedecida. E nós temos aqui, por exemplo, para olhar no primeiro instante aqui, Mateus 28:19, que diz assim: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o batismo está aqui como uma atividade da igreja. A igreja precisa efetuar o batismo. E como e em quais condições que precisa acontecer isso? O batismo, como nós podemos observar ali, indo, fazer discípulos. Fazer discípulos. Nossa missão é fazer discípulos, e os discípulos precisam ser batizados. Se você é um discípulo de Jesus, se você está seguindo a Jesus, então você precisa ser batizado. É importante que isso aconteça para que você possa ter a sua vida com Deus. Outra referência que podemos observar está em Marcos 15:16, e que você pode verificar aqui. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Aquele que for batizado será salvo. É isso que nós precisamos entender. Quem crer, você crê? Então, é isso que precisamos observar muito bem. Aquele que crer, ele precisa ser batizado. Se você crer, você vai precisar ser batizado. E esse batismo, como ocorre, nós vamos verificar algumas coisas um pouquinho mais. Os apóstolos, desde que receberam o Espírito Santo, começaram a proclamar o Evangelho. Porque quem fica cheio do Espírito Santo, ele quer compartilhar de Jesus, ele quer falar de Jesus, ele quer levar Jesus a começar dos de casa a todas as pessoas. Então é importante que você possa entender isso. E batizar os que criam. Esse batizar, novamente, temos várias referências bíblicas que vão falando isso, e queremos observar todas elas para poder fazer uma avaliação sobre essas coisas, porque como um ato e sinal concreto da conversão. Então, a cena, aquilo que ocorre, vamos ver se conseguimos compreender o que é que significa isso. Nós temos alguns exemplos, por exemplo, veja lá, em Atos 2:38, respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado. É imperativo, em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo.
O que olhamos aqui, verificamos nesse texto, é o seguinte: 3.000 pessoas foram batizadas. 3.000 pessoas foram batizadas. E aí eu não quero passar sem observar isso. Imagina, né, hoje, quando nós temos, e o maior grupo que eu já vi ser batizado junto, foram um grupo de em torno de umas 150 pessoas, aquilo criou uma confusão, um negócio tremendo, né, por causa desse batismo. Agora eu fico pensando, se com 150 nós tivemos dificuldade, imagina os apóstolos com 3.000 pessoas que se batizaram, que é o texto bíblico. O que o texto bíblico fala a respeito do batismo, porque eles se arrependeram. Eles se arrependeram. E eles queriam fazer parte do corpo de Cristo. E para fazer parte do corpo de Cristo, nós precisamos passar pelo batismo. Então, eles aqui nesse texto foram batizados em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis então o dom do Espírito Santo. É o que aconteceu na pregação de Pedro, quando ele estava falando. Depois disso, 3.000 pessoas foram batizadas. Eu fico pensando, como disse, né, como foi isso? 3.000 pessoas serem batizadas. Pensa um pouco, 3.000 pessoas sendo batizadas, né, e os apóstolos fazendo isso, algo assim que enche os meus olhos. Eu gostaria de ver como foi, porque é algo impressionante, 3.000 pessoas sendo batizadas. Mas temos algumas referências mais. E eu peço a você que vá anotando essas coisas, porque isso aqui nós não vamos conseguir concluir isso nesse estudo. Nós vamos avançar, mas não vamos conseguir, vamos dar sequência depois, né? E Atos 8:12, quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. E aqui ele está falando com quem? Com quem o povo de Israel não tinha amizade. Eles eram radicalmente contra, tinham conflito com os samaritanos, e os samaritanos iam sendo batizados à medida que Filipe evangelizava e falava do reino de Deus. Quer dizer, algo acontece dentro do coração da pessoa, de alguma maneira, para ter esse desejo, esse querer, quando o Espírito Santo vem e converte a pessoa. Então ela passa a ter esse desejo de querer ser batizada. Aquilo vai formando na sua cabeça, porque ela quer ter parte com Cristo, ela quer ter parte com o Senhor, e como ele deu essa ordem, a pessoa se vê naquela situação: não, eu quero ser batizado porque eu quero fazer parte do corpo de Cristo. E isso, então, começam com algumas outras coisas. Ainda temos Atos 8:38, né, que diz ali: então mandou parar o carro. Essa história aqui é interessante, né? E mandou parar o carro, ambos desceram a água, e Filipe batizou o eunuco. Veja na sua Bíblia, 8:38, é o que está escrito nisso. Agora tem algumas coisas aqui interessantes. Não é somente a ideia de querer ser batizado, é entender, porque quando a pessoa entende, ela quer ser batizada. Se a pessoa não entender, ela não vai querer ser batizada. Veja nesse texto, que não está aí no PowerPoint, na sua tela, mas no versículo 31, Atos 8:31, naquela conversa com Filipe, o eunuco chega e diz assim, ele respondeu no versículo 31, como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Quer dizer, ele estava lendo, ele estava querendo compreender aquilo que falava, que Jesus foi levado como ovelha para o matadouro, aquilo que está lá escrito em Isaías 53. Então, o eunuco, o que o eunuco diz? O eunuco fala, né, disse Filipe, peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então precisou, o eunuco
o eunuco precisou fazer uma série de questões. Ele era uma pessoa ali muito inteligente, muito intelectual, e ele acabou fazendo essa pergunta e falando: se ninguém me ensinar, como eu posso saber? E depois que ele soube, quando você vê lá no versículo 38, então Filipe acaba batizando o eunuco, que era um etíope. Ele era da África, ele era um africano, e ele estava ali de passagem, era o tesoureiro de uma pessoa importante, como diz o texto, ele era um alto oficial de Candace, né, que era uma rainha dos etíopes. Então pensa um pouco, essa necessidade que brota no coração mediante o entendimento. Mesma coisa, olhamos aqui Atos 9:18. Imediatamente lhe caíram os olhos como que umas escamas. Depois que Ananias orou por Saulo, aconteceu isso e tornou a ver. A seguir levantou-se e, o que foi? Ele foi batizado. Ele precisou ser batizado. Ele também precisou. E Saulo, sendo batizado, ele vai caminhar mais adiante. Temos outra ainda, que é aqui em Atos 10:47, que diz assim: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados esses que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? Veja só, você precisa estar com o Espírito Santo dentro de você, porque é ele que te converte. E nesse texto nós temos isso de forma clara. Cornélio já tinha recebido o Espírito, mas precisava batizar. Entenda essas coisas que são importantíssimas, né? E eu quero falar com você. A palavra baptizo no grego, que vem esse verbo batizar, significa submergir, significa entrar para dentro da água. Por isso a Bíblia, ela nos diz muitas coisas a respeito, né, disso, e de se converterem e forem batizados. Isso quer dizer por água e imersão, foram imergidos na água. Eles foram assim, então assim foram batizados. Então, o que caminhamos um pouco mais para entender isso, antes de falarmos um pouco mais dessas orientações, eu quero dizer a você, medite nesses versículos. Nós voltaremos a continuar esse assunto, anote as suas questões, né? E se você tiver dificuldade, me mande as suas questões por WhatsApp, né? Mas entenda que nós precisamos compreender um pouco melhor isso. E é um momento para você e a sua família compreender isso de maneira melhor. Ao redor de uma mesa, medite por alguns minutos sobre isto, sobre essa questão do batismo. O batismo é o que me faz ingressar no corpo de Cristo. Logo, ele é importante e necessário. Vamos crescer no nosso entendimento com isso. Medite por alguns instantes sobre isso, né? E com a família reunida, fale o que você entendeu um para o outro, discuta o assunto, né? E compartilhe uns com os outros. Vai compartilhando uma coisa, outra coisa com cada um de vocês, para ver se você realmente entende, porque o batismo é aquilo que permite a minha entrada no corpo de Cristo. Vamos falar isso e dar entendimento a essas coisas mais adiante. Agora, por hoje, vamos orar e agradecer ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradeço pela vida de cada um que está ouvindo e vendo esse vídeo, e te pedimos, ó Deus, a sua boa mão sobre a vida de cada um, que o Senhor abra o entendimento, a capacitação de cada um, que possa entender das tuas coisas, da tua palavra, Senhor, e que cada família possa compreender o que é tão importante como o batismo. Senhor, olha para eles, ensina, fala no coração, que eles possam entender isso verdadeiramente, Senhor. E aquele que não foi batizado, que possa ser tocado no coração e entender que é algo que o Espírito Santo vai fazer de alguma maneira, colocando para fora para que ele seja batizado. Abençoe esse dia junto com a família.
junto, cada um, Senhor. Olha para cada um, Pai, em nome de Jesus, e abençoa cada um para a honra e glória do Teu nome, Senhor.